Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Daniel Ciribelli e aqui falamos sobre ciência e espiritualidade. Hoje eu quero contar uma experiência para vocês, um relato. Eu tive uma projeção mental há um tempo atrás e quero falar um pouco sobre esse tipo de projeção do corpo mental. A gente ouve falar bastante sobre a projeção astral, projeção do corpo astral, onde você sai com o seu corpo astral. A projeção mental, naturalmente, você sai com o seu corpo mental. E a gente sabe o quão é difícil sair do corpo, né? Para a maioria das pessoas é muito difícil sair do corpo, demora, você tem que fazer bastante técnica, tem que se dedicar bastante, como tudo na vida. E a projeção mental já é mais difícil ainda, né? Nós temos poucos relatos sobre projeção mental e os relatos são sempre... eles não são tão detalhados, costuma ter bastante isso, né? Mas é sempre comum a gente ver nos relatos de projeção mental uma expansão de consciência muito grande. As pessoas costumam relatar que elas estão conectadas com tudo que tem na Terra, sabe? Com todos os seres, com todas as energias e fora da Terra também. Elas costumam relatar também que não tem forma, normalmente são uma bolinha de luz, algo assim, que seria essa questão do corpo mental, né? Um corpo mental que é abrigando ali a consciência, né? Um corpinho de luz abrigando a consciência e essa consciência se expande, se liga com várias coisas, com todas as coisas, não sei. Nós temos poucos livros sobre isso, temos pouca literatura sobre o corpo mental. Nós temos mais explicações sobre como acontece, o que é o fenômeno e poucos relatos nesse campo, né? Se você chegou até aqui e não sabe o que é projeção astral, não sabe o que é sonho lúcido, nem nada disso, eu sugiro que você dê uma olhadinha aqui no meu perfil, tem bastante coisa, tem várias pessoas que também fazem vídeos para o YouTube falando sobre esses assuntos, tem o Wagner Borges, tem o Luiz Roberto Matos, o Guilherme Folk, tem tantos outros, o Renato Nunes, o Alexei Bueno, tem uma galera muita gente que fala sobre isso e esse pessoal que eu falei aqui eu indico, né? Então, a minha experiência foi a seguinte. Eu estava num quartinho que não dá para ver aqui no vídeo, mas fica logo ali, aqui em casa, aqui em Foz do Iguaçu, e foi uma experiência muito forte. Assim, eu fui deitar, era de tarde, eu não lembro o horário, mas tipo assim, próximo de meio-dia, alguma coisa assim, o sol estava batendo pela janela, entrando pela janela, o ambiente estava agradável, tinha bastante sol, eu tenho bastante experiência assim, com a luz do sol incidindo sobre o meu corpo, já falei isso aqui outras vezes. Então eu fui deitar, super tranquilo, minha mente estava calma, o ambiente estava calmo, silencioso. Era um dia de bastante sol, mas não estava muito quente. Aqui no sul tem dia que faz bastante sol, mas não está muito quente. Então eu relaxei, fui deitar e dormi muito bem. Eu comecei a ter alguns onirismos, alguns sonhos, alguma coisa assim. E é muito comum nós termos sonhos que precedem a projeção astral, né? Você entra num estado alterado de consciência ali, próximo ao sono REM, e você começa a sonhar bastante e depois acontece uma projeção, né? Isso rola bastante, a gente vê bastante relatos sobre isso. Então eu comecei a sonhar, eu até lembro um pouco sobre o sonho, mas não teve muito nexo, era uma coisa bem onírica mesmo. E aí eu senti uma explosão, um estado vibracional, né? Estado vibracional, para quem não sabe, é uma vibração que a gente sente bastante nas energias do corpo, energias espirituais e tudo mais. Então eu senti um estado vibracional, e você pode pesquisar isso com a sigla EV, né? Estado vibracional, tem bastante coisa também, conteúdo na internet, no YouTube. E depois dessa vibração muito forte, eu senti um boom, assim, uma coisa meio assim, e aí aconteceu algo fantástico. Eu adquiri a lucidez, eu estava no cantinho do quarto, bem no cantinho do quarto, assim, flutuando lá no cantinho do quarto, quase no teto, e aí eu vi dois corpos no chão. O meu corpo físico, deitado, assim, deitado bem certinho, do jeito que eu tinha deitado mesmo, e o corpo astral caído no chão, assim, meio desconcertado, todo torto no chão, torto assim, meio, sabe, como se ele tivesse realmente se jogado ali, desmaiado. Então o corpo físico de um lado, o corpo astral do outro. Para mim eles pareciam idênticos, mas eu senti uma densidade diferente, o corpo astral era menos denso, parecia poroso até. Isso em termos de sensação, o visual era a mesma coisa.
e o corpo físico uma coisa bem forte, densa, quase que me puxava para ele, sabe? Como se ele quisesse que eu entrasse nele. Essa questão do imã. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei olhando aquela cena. Eu não tinha forma nenhuma, eu era só consciência, sabe? Numa expansão muito grande, eu fiquei com muito medo. Porque eu já tive bastante projeção astral, mas ela me conectou de uma forma muito profunda comigo mesmo. E eram tantas informações, foram tantas informações que vieram para mim, sabe? Eu não tinha como lidar com aquele fluxo de informações. Então eu fiquei com medo e eu não tinha forma, era só uma bolinha de luz. Eu olhei para o corpo astral, né, ele estava assim à direita, eu olhei para o corpo astral e entrei nele. Eu fui rapidinho, entrei nele, abri o olho no corpo astral e aí eu consegui me movimentar, né, o corpo astral, ou seja, eu animei, eu dei quase que o sopro vital para ele e senti todas aquelas energias e fiquei mais calmo, porque o corpo astral ainda é um pouco denso. Então, em corpo mental, era uma liberdade tão grande e assim, você não tem membros, como é que você se mexe? É porque tudo é mental, você não precisa de braço, você não precisa de nada. Até no corpo astral você não precisa. Só que no corpo mental você nem tem esse recurso, porque você está conectado a algo mais profundo que isso. Então, quando eu entrei no corpo astral, foi muito parecido com quando a gente sai de uma projeção astral e entra e volta para o corpo físico. Você sente aquele peso, né? Aquele peso, aí você voltei e tudo mais pesado. Eu senti isso no corpo astral, um corpo astral pesado, porque o corpo mental era muito mais leve. Ele tinha tinha muito mais recursos, né? Só que eram recursos psíquicos mais fortes. Muito interessante. Eu gostei muito dessa experiência. E ela continua. E aí eu fui no corpo astral, saí pela porta, passei por um raio de sol bem forte que estava entrando por outra janela. Quando eu passei por esse raio de sol, eu senti um turbilhão, uma coisa muito forte acontecendo, a energia do sol mesmo atravessando meu corpo espiritual. E era muito intensa essa energia. Continuei andando, entrei no quarto ao lado. No quarto ao lado tinha meu filho e minha esposa, eles estavam acordados em vigília. E aí eu atravessei a cama, eu passei por dentro da cama, passei por dentro, senti as molas da cama e tudo. Dei um beijo no rosto da minha esposa. Eu lembro dela eu senti que ela sentiu, sabe? E aí meu filho deu uma olhadinha assim estranha, como se estivesse vendo alguma coisa. E ele foi lá no quarto onde eu estava dormindo e tentar me acordar. Essa experiência foi muito forte. E ele foi lá no quarto tentar me acordar, não conseguiu. Aí depois de um tempo eu fiquei por lá, voltei, isso tudo lúcido, gente, altamente lúcido. Voltei para o corpo físico, entrei nele porque estava quase na hora de eu levar meu filho para a escola. Isso já aconteceu várias vezes, eu olhar no relógio e está quase na hora de eu levar meu filho para a escola, acho que eu vou voltar para o corpo, depois eu saio de novo. E aí voltei e entrei no corpo físico. Esse foi o relato sobre projeção em corpo mental. É difícil encontrar relatos sobre isso e por isso mesmo eu quis compartilhar isso com você. Já faz um tempo que eu tive, acho que faz um ano que eu tive essa experiência. Provavelmente eu já coloquei aqui no canal, não tenho certeza. Mas se eu coloquei não foi com o título de projeção mental. Porque até então essa experiência foi interessante para mim na época, né? Foi interessante, durante um tempo eu achei, olha, que legal. Mas depois que eu fui associar, caramba, isso foi uma projeção de corpo mental. Isso foi uma projeção de corpo mental. Então, a projeção do corpo mental, eu nem sei técnicas, eu não estudei técnicas para fazê-la. E nem sei se... Eu acho que vale a pena estudar, e vale a pena testar também, obviamente. Só que a projeção astral já é algo tão rico, tão mágico, que nós precisamos tanto assim entender como funciona, entender como agir fora do corpo físico, sabe? Saber usar o corpo espiritual da melhor forma possível. Tem tanta coisa para a gente aprender, tanto no físico quanto no corpo astral, imagine no corpo mental. Então, assim, acho que é legal a gente entender, a gente tentar alguma coisa, mas focar bastante aqui na vida física e na vida extrafísica, no caso do corpo astral, ali nessa dimensão astral. A dimensão mental é uma coisa
quase que inacessível pra gente, porque é muito intenso. Eu acho que a pessoa tem que ter uma evolução muito grande para poder se manter nesse local. Você não precisa, uma evolução grande, eu não digo, puxa, super inteligência, nada disso, mas uma sutilização, uma questão do íntimo da pessoa ser algo muito lapidado, sabe? Para poder ficar nesses ambientes. Você pode acessar, ter uma projeção mental, mas ficar lá é outra coisa. Se manter lúcido lá por muito tempo é outra coisa. Então, é isso que eu queria conversar com vocês. Esse foi mais um relato aqui do canal. E se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam. Eu acho que eu vou fazer vídeo, eu tenho quase certeza, que eu vou começar a gravar uma vez por semana. Eu tenho entrado no ritmo um pouco mais intenso aqui no canal, tenho gravado mais e tal, mas isso tem um preço, né? O preço de eu também ler menos, de eu fazer outras coisas, não dar atenção para outras coisas, e aí acaba atrapalhando um pouco na vida. Então eu vou fazer vídeo, eu vou fazer uma vez por semana, eu vou alterar aqui a capa do canal, e uma vez por semana eu trago vídeo para vocês e a gente conversa, viu? Eventualmente podem ter vídeos também aí, aleatórios, até mais de um na semana, mas fica certo pra gente uma vez na semana. E eu quero fazer mais lives também, quero fazer lives aqui e tudo mais. E é isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse relato. E coloquem aí nos comentários se vocês já tiveram experiências parecidas. Aqui na descrição do vídeo tem meu contato, WhatsApp, Instagram, tem tudo. Fiquem à vontade também para dar uma olhadinha. Se quiserem ver meu Instagram lá, eu gosto bastante de tirar fotos, fotos de insetos, e eu desenho também, então eu gosto de colocar desenhos lá. Enfim, lá no Instagram tem a minha vida assim mais próximo, né? E é isso. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Gratidão.